Olá, ele é filho do seu Rui e da dona Marisa, pai do Gustavo e do Gabriel de 7 meses. É ex-atleta olímpico, 19 vezes campeão brasileiro de canoagem slalom, nossa, multicampeão no esporte. Hoje é palestrante, dá treinamentos, palestras motivacionais. Hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo, Gustavo Selbach. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, Jara. É um prazer estar aqui e espero contar um pouquinho da minha história e curiosidades, enfim. Poxa, natural de Três Coroas, berço da canoagem slalom no Brasil. Exatamente, a história é longa, né? Eu iniciei no esporte em 1986, com 11 anos. Tu estás com quantos anos, Gustavo? Hoje eu tenho 42. 42. Então, Poxa, já me aposentei, é jovem, né? é jovem. Já me aposentei. Até porque se eu não digo que ele é jovem, eu também não sou. Estou com 39 e a gente está ali junto. Certo. Então, realmente se iniciou lá a canoagem slalom. Na verdade, a gente teve um primeiro contato com a modalidade através de um pessoal de São Paulo que viajou para os Estados Unidos e foi para Três Coroas. Só que como Três Coroas era sangue novo no esporte, a gurizada realmente se puxou e a gente conseguiu, assim, crescer rapidamente, né? Entrar no alto nível de forma mais rápida. Né? GG, a gente vai falar um pouquinho dessa tua trajetória como atleta, que é espetacular, né? O pouco que eu te conheço, mas poxa, toda a história. Teve um evento, me antecipando já em Três Coroas, acho que foi ano passado, né? Onde teve um evento de canoagem. E eu anunciei 500 vezes ele como campeão brasileiro, 19 vezes campeão. Ele não aguentava eu ouvir isso. Mas é verdade. Foi uma vez para cada título, mais ou menos. Foi o primeiro contato que a gente teve. É verdade, verdade. Muito bacana. Gustavo, falar um pouquinho da tua família. Você, como disse, é natural de Três Coroas, filho do seu Rui, da dona Maria, hoje casado com a Andressa. Exatamente. E pai do Gustavo, que está seguindo teus passos, e do Gabriel, 7 meses. Gustavo está com quantos anos? Ele está com 16. Né? 16. Isso. E hoje tu tem o Gabriel com 7 meses. Como é que está sendo essa experiência de ser pai de novo depois de 16 anos? Está sendo muito bacana, porque quando eu fui pai do Júnior, do Gustavo, vivia naquela correria de treinamento e viagens, enfim. E agora eu consigo estar um pouco mais próximo do Gabriel, né, o bebezão, que veio trazer alegria para a família. É um momento muito bacana, assim. Eu estou aprendendo muito. Eu acho que chega num ponto da vida que tu te abre mais e consegue absorver melhor, né, essa questão de ser pai e vive de maneira mais intensa esse momento aí. E né? a dona Andressa, com certeza, feliz da vida com o bebê, né? Com certeza, ele só dá alegria. Assim como o Júnior, né? Ela cuida de ti e do Gabriel. Exatamente. 6 horas da manhã tá todo mundo acordado na casa, se divertindo. E o Gustavo, claro, agora com o maninho novo, também feliz da vida. Com certeza, ele está muito feliz com a presença dele. Os dois se complementam, né? Sem dúvida. E o Gustavo, até para falar um pouquinho pro telespectador, ele também é canoísta, hoje já está na Seleção Brasileira Júnior, né, de C1, no caso. Ele é o atual campeão brasileiro da categoria, enfim, está tendo um grande desempenho. Você acredita que realmente ele vai chegar ao nível de ser um atleta olímpico, enfim, está caminhando para isso, Gustavo? Ele está trabalhando bastante, né? Ele tem um biotipo bom e eu procuro conversar muito com ele, porque como eu não sou treinador dele, eu introduzi ele no esporte, eu procuro trabalhar muito a cabeça dele, porque condição física e técnica todos os atletas têm. O que diferencia, o que te coloca, de repente, no lugar mais alto do pódio ou num pódio, é a parte mental. Então, eu trabalho muito isso com ele, né? Lidar com o sucesso e, às vezes, com o insucesso, né? Eu não chamo de fracasso, porque... Mas não sei se ele já sente isso, mas tem algum tipo de cobrança, ou teve no início, por ele ser teu filho, pô, tu é uma referência no esporte, e acaba tendo essa pressão sobre ele hoje, de não seguir os passos do pai, de conseguir os mesmos resultados, enfim, ou tu acha que ainda o pessoal pega leve com ele, enfim, porque ele é um jovem, né, 16 anos, nossa, é adolescente, né? Ele no começo, ele conversando comigo, ele se preocupou com essa parte, porque ele disse, pai, se eu entrar na água e não tiver um resultado bom, então, eu disse, não, o importante é o esporte é uma fase da vida, tu tem que aproveitar ela da melhor maneira possível, vai te abrir portas e o resultado é consequência de trabalho, treinamento, enfim, é preciso arriscar também, né? Um esporte que tu conhece, a canoagem slalom exige, é preciso ser bastante arrojado, é preciso arriscar e o limite entre a vitória e a derrota, ela está muito próximo, é uma linha. Muito próximo, é uma linha muito tênue. Exatamente. O
o pessoal, eu brinco muito contigo sobre tu botar uma pressão nele, tu cobra muito ele, tu é muito exigente em relação ao Gustavo, ou tu é mais tranquilo, procura só conversar com ele, de repente se ele não tem um resultado muito bom, tu vai lá e não, peraí, olha, o paizão já foi campeão, tem que seguir, ou tu é tranquilo nessa parte? Não, eu sou tranquilo. Eu sempre procuro, eu converso com ele e pergunto, bom, tu quer minha posição como pai ou como técnico? Como pai, eu estou muito contente, claro, lógico. E como técnico, a gente bate o olho no atleta, né? Eu também tive do outro lado, não fui só atleta, tive a parte como... Já fiz de tudo praticamente no esporte da canoagem, né? Já fui organizador e dirigente e técnico também. Então, como técnico, a gente sabe que tem que tirar sempre o atleta da zona de conforto, porque tu deixar ele na zona de conforto, ele vai se acomodar e os resultados vão achar que vem ao natural e não é bem Exatamente, assim. Exatamente, não é. Hoje em dia, no dia a dia, assim, né? Precisa sempre dar aquele algo mais, né? Gustavo, vou falar um pouquinho então da tua carreira, que, meu Deus, a gente precisa de uns 15 programas para falar da tua carreira como atleta. Mas tu disse em 86, né? O teu irmão, na verdade, que te levou para o esporte, foi isso? Exatamente, né? O teu irmão também foi atleta, né? Sim, nós participamos juntos dos Jogos Olímpicos de Barcelona e Atlanta. E, na verdade, começou com a brincadeira, assim, tu me ajuda a carregar o barco até o Rio, eu te deixo dar uma remada e... O irmão mais novo assim sofre nessas áreas. E aí o pai comprou um barco mais novo para ele, eu acabei dando o barco mais velho, comecei. E foi, na verdade, na persistência, assim, eu me encontrei no esporte, não só na parte competitiva, porque realmente quando a gente começou a praticar o esporte, Jairo, a gente não imaginava participar de um campeonato sul-americano, quem dera conquistar um título nacional, muito menos chegar no auge do atleta, que é participar dos Jogos Olímpicos, né? Participar daquele momento maior do esporte. Então começou como uma brincadeira que deu certo, né? E meu irmão foi muito parceiro. Por um tempo a gente competiu na mesma categoria. Depois eu fiquei no caiaque, ele foi para canoa. Então não tinha, nos Jogos Olímpicos eu não competi contra ele. A gente, na verdade, um ajudou bastante o outro. Se ajudavam. Exatamente. Então foi muito bacana esse começo, né? Eu entrei no esporte em 86. E praticamente saí em 2014, 2015. Ainda tenho uma relação com o esporte, né? Embora não esteja mais 20 anos, competindo. Dá pra se dizer, quase 20 anos viajando. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos, meio ruim de cálculo, quase 30 anos. De 89 a 2013 eu viajei bastante, então no começo foi muito... abriu as portas para o mundo, realmente. Eu fiz a primeira viagem internacional, eu tinha 14 anos, então foi bem recente. Um aprendizado constante, né? Tu estar em contato com outras culturas, estar em outro país, embarcar num avião naquela época, em 1989, era para poucos, né? Então eu tive essa felicidade e fui privilegiado com isso, né? E justamente, Gustavo, foi muito rápido, né? A tua ascensão dentro do esporte, dá para dizer assim, porque tu começaste, tu disseste em 86, e em 92 tu já estava numa Olimpíada, ou seja, 6 anos apenas aí nesse processo. Como é que foi para ti trabalhar tudo isso? Você muito jovem, um garoto ainda, iniciando num esporte novo no Brasil ainda naquela época, um esporte que talvez muita gente não conhecesse, não tinha, né? Hoje, felizmente, a canoagem slalom cresceu muito. Canoagem, como todo no Brasil, já até mesmo medalhas, né, trouxe para o Brasil a Olimpíada da canoagem de velocidade, a canoagem slalom também com atletas em finais olímpicas. Mas naquele momento era tudo muito novo, era quase que amador, dá para se dizer assim, era tudo muito artesanal, né? Desde o equipamento de vocês, o pessoal conta muito, né? Os atletas mesmo que iam lá montar a pista, enfim, toda essa dificuldade. Como é que foi para ti vivenciar esse início e logo depois estar numa Olimpíada? Acho que na verdade, Jair, para ser bem sincero, a gente não tinha ideia do que estava fazendo. Ia lá e fazia. De uma maneira, exatamente. Né? No começo a gente participava não das provas de canoagem slalom, que é a modalidade que eu acabei me especializando e que Três Coroas foi o berço especificamente dessa modalidade que é a olímpica. A gente começou fazendo tudo que é tipo de competição, na verdade. Tinha prova de canoagem onda, a gente ia para a praia, aí tinha descida de corredeira, prova de longa distância, a gente fazia de tudo. Então, a partir de 88, na verdade, ainda é mais recente, porque a partir de 88, 89 que a gente começou a praticar, de fato, a canoagem slalom. Então, você vê que de 89 a 92 são 3 anos. Então, foi muito, muito rápido, assim, foi...
foi um sonho que a gente viveu ali. Naquela época tu não conseguia, as pessoas não ficavam sabendo o que tinha acontecido. Tu competia lá fora e depois de um mês tu trazia os resultados. Enfim, era tudo dessa maneira. Então era muito diferente. Hoje, através das redes sociais, você consegue dar uma dimensão muito maior, né? E lógico que hoje quem pratica esporte e tem bons resultados é privilegiado porque consegue divulgar e dessa forma, né, o esporte chega mais às pessoas, elas passam a tomar mais conhecimento. Naquela época a gente fazia tudo de forma quase que oculta, né? Não tinha como divulgar, então... Não tinha essa divulgação também. Realmente foi. E um fato interessante que aconteceu, que é uma coisa que eu trago, em 92 a gente ficou 2 meses na Europa, né? O final da participação foi nos Jogos Olímpicos, né? Eu tinha 17 anos. E logo que eu cheguei na Europa, eu desloquei o ombro. Eu fiquei praticamente 3 dias sem remar, só que uma semana depois eu já voltei a competir. E 2 semanas antes dos Jogos Olímpicos, aí foi o fato que marcou bastante minha vida e minha carreira, foi a conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial Júnior na Noruega. Foi uma coisa assim muito... Aconteceu. Eu tive uma lesão, né? Eu estava preocupado com os Jogos Olímpicos. Resultado espetacular. Veio todo aquele trabalho que eu realizei até o momento que eu tive a lesão, lá fora mesmo, na França, e me veio tudo aquilo na cabeça. Eu pensei, poxa, todo aquele esforço, será que vai dar? E, entanto, assim, a gente vê que a cabeça da gente, né, é um pouco inconsequente. Incrível. Uma semana depois já estava na água competindo e 2, 3 semanas depois conquistei a medalha e depois combinou com a participação nos Jogos Olímpicos, que foi algo assim fantástico, né? Foi uma coisa assim de sonho, né? Os garotos de Três Coroas participando de Jogos Olímpicos lá em Barcelona. E tu lembras ainda a tua primeira conquista dentro da canoagem, a primeira medalha, o primeiro pódio? A primeira medalha eu lembro, foi uma medalha, a gente tinha existia um campeonato municipal em Três Coroas e foi em 86, eu fiquei na 5ª colocação. Eu não lembro se eu tenho essa medalha ainda, e dava mas medalha foi na época. A primeira medalha que eu ganhei foi essa. Foi uma prova interessante, porque eu comentei antes que a gente realizava tudo que é tipo de competição. Foi uma prova diferente, foi uma prova de subida de rio já. Nossa! A gente estava subindo contra a correnteza, assim, uns 3, 4 quilômetros de prova. Então, tinha aqui 11 anos, 11, tinha 11, 12 anos eu tinha na época. Então, eu lembro dessa medalha, foi uma 5ª colocação no Campeonato Municipal. E o interessante é que os meninos começavam depois de mim e já me ultrapassavam. Só que com o tempo realmente foi um trabalho de bastante persistência, assim. E depois, você é 19 vezes campeão brasileiro de canoagem slalom, 2 Olimpíadas na categoria, enfim, toda essa... campeão sul-americano você é também, né? Campeão várias vezes. Várias vezes, enfim. Todos esses títulos, essa bagagem, o nome Selba, que hoje na canoagem é fortíssimo, enfim, graças a ti, ao teu irmão que começaram lá atrás. Como é que é para ti trabalhar tudo isso, ter essa carga toda de tantas conquistas e hoje passando para o teu filho também tudo isso? Né? É um aprendizado, né? Que no começo, quando tu é jovem, a gente se criou praticamente competindo sem um treinador. Hoje, e a gente teve que se adaptar a isso ao longo da carreira. E hoje eles têm essa facilidade, né? Tu tem essa facilidade de comunicação, né? A inovação, e eu procuro trazer isso muito para o júnior, essa questão. Hoje em dia o aprendizado no esporte não é só a parte física, não é só a parte técnica, também não é só a parte mental. Precisa trabalhar e construir isso. Então é um tripé, né? Que tu tem que trabalhar realmente muito bem. E tu tem hoje em dia ferramentas para isso. Tu tem recurso de vídeo para desenvolver rápido. Tu acompanha uma competição internacional em tempo real pela internet. Isso tudo constrói e te torna melhor. Tu consegue te comparar com outros atletas, né? Atletas talvez na categoria sênior, no caso o Gustavo, ele é júnior ainda, né? Tu consegue ter esse parâmetro. Então houve uma evolução muito grande. Eu acho que eu como pessoa sou capaz de ver hoje melhor, né? Poder ajudar o atleta de forma mais consistente, né? Do que no passado simplesmente a gente tentava. Hoje de repente você já tem um caminho mais curto para chegar a solução do problema. Né? Antes do fechamento do bloco,
Uma conquista assim marcante para ti, pô, foram tantas, né? É difícil, talvez ter um momento só, mas algum momento especial para ti? Teve a participação daí na Olimpíada de Atlanta, na sequência, a gente falou de Barcelona, Sim. mas em 96 você estava em Atlanta também. Além enfim, ou seja a participação olímpica, ou algum pódio, algum campeonato brasileiro, algum sul-americano, tem algum momento especial na tua carreira, ou de repente lá no início, ou é um conjunto todo assim que tu guarda? É um conjunto, mas eu te diria assim que em 89 eu estava perseguindo o título de campeão brasileiro absoluto, eu tinha 14 anos. Nossa. E eu conquistei isso em Juquitiba em abril de 89, então era bastante jovem. Foi Foi teu, um momento assim teu que primeiro título nacional. o primeiro título nacional e foi absoluto. Eu corria na categoria que era cadete, digamos assim, categoria Sim. até 15 anos. Ainda tinha categoria júnior e a sênior. Então eu estava perseguindo esse resultado, né? E conquistei lá e lógico que foi um empurrão. Aí logo a gente foi viajar para a Europa naquele mesmo ano. Sim. Então foi um momento assim que, digamos, dividiu as águas e tive muitos aprendizados com atletas de alto rendimento. Em 1991, Richard Fox, hoje Sim. pai da Jessica Isso, Fox, que é um ícone do Exato. esporte hoje na categoria feminina, né, na canoagem slalom. Medalha de ouro no Rio? Medalha de ouro no Rio. Eu tive a oportunidade de treinar com eles, então foi um sonho que se realizou, né? Eu acompanhava, só via falar do nome. Ele e a esposa foram atletas Ele e a esposa foram olímpicos, atletas. Eu tive e hoje a filha também. praticamente 10 dias treinando com ele, mais outros atletas do altíssimo rendimento. E foi um momento bem marcante para mim, porque eu vivenciei de perto meus ídolos e pô, eles abriram as portas para eu poder treinar junto e conhecer um pouco mais da vida, do dia a dia deles. Né? Tá certo. Vamos ao intervalo e na volta o Gustavo vai contar um pouquinho sobre esse novo momento, o pós-carreira atleta, né? Hoje atuando como palestrante motivacional, fazendo treinamentos, enfim, iniciando um novo momento na sua vida. Vamos ao intervalo. Lembrando, né? O Conversa de Peso sempre para Funny Feelings. Tinha esquecido de falar no início do programa. Funny Feelings, grande abraço lá para o Fabiano e todo o pessoal do Funny Feelings. Vamos ao intervalo, já voltamos.